Olá, de volta para mais um Meon Entrevista. Hoje estou recebendo aqui nos estúdios do Portal Meon o secretário Antero Alves Baraldo, ele que é o secretário de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos. Tudo bem, secretário? Prazer em tê-lo com a gente aqui. Tudo bem, obrigado pelo convite e pela oportunidade de um espaço generoso para a gente poder falar um pouquinho da assistência social do município. Uma pasta tão sensível, uma questão tão sensível. Então a gente fica muito agradecido quando tem uma oportunidade de falar um pouco dessas questões do município. Nós convidamos o secretário exatamente para entender um pouco mais, né, o trabalho da pasta, o que a pasta faz, né, o que serve a cidade de São José dos Campos. Mas antes falar um pouquinho do secretário, né, contar um pouco da tua história. Eu sou Caiçara de Caraguatatuba, já morei em São José várias vezes. A última vez que mudei para cá já está completando algo em torno de 20, 25 anos que eu cheguei, né? Eu tenho uma trajetória no Estado, né? Trabalhei como oficial da Polícia Militar por quase 30 anos. Me aposentei na polícia porque comecei muito novinho, 12 anos de idade. Naquela época podíamos, né, trabalhar registrado, novinho. Me aposentei no Estado, recebi um convite do então prefeito Felício e do secretário de governo Anderson Farias para vir ingressar no time. Comecei num primeiro momento na Secretaria de Proteção ao Cidadão, até por conta dessa origem no Estado, nas Forças de Segurança. Saí da Secretaria depois, terminei um mestrado que eu estava fazendo em Gestão de Políticas Públicas. E agora, no segundo período de gestão, o Anderson me convidou para retornar. E eu retornei e estou completando quase 8 anos com esse time. Que bom. E de vez em quando vai a Caraguatatuba, né? Que é tão próximo. Né? Praticamente todo final de semana. Eu, apesar de estar morando aqui há mais de 20 anos, eu ainda tenho muitos vínculos com a cidade, muitos amigos. Boa parte da minha carreira foi lá no Litoral Norte. Praticamente 15 anos dos 30 anos da minha carreira foram no litoral e os outros quase 15 anos aqui já em São José dos Campos. E você falou que é uma área muito sensível, né? Essa área de atendimento social, né? Como é que é a secretaria? O que vocês atendem, né? Para as pessoas entenderem o que faz uma secretaria que é exatamente de apoio social ao cidadão. Nós ofertamos para o município toda a sorte de apoio àquele cidadão que se encontra em situação de vulnerabilidade. Isso a gente faz basicamente, é o carro-chefe da secretaria, são os 9 CRAS e os 3 CREAs, né? Que são centros de referência da assistência social. A diferença é que um deles tem aquela letrinha E, o E de especializado para aquelas pessoas que já tiveram direitos violados. Aqueles que são vulneráveis, mas sem direitos violados, eles vão para os CRAS da cidade, para um dos 9 equipamentos que nós temos, e ali nós fazemos a articulação de direitos para esses cidadãos aqui no município. Então são pessoas que estão precisando acessar benefícios eventuais do governo federal, do governo estadual e até mesmo do município. E a porta de entrada para esses benefícios é o CAD Único, que é um sistema federal que no município ele é gerenciado dentro dos nossos equipamentos de CRAS. Então a pessoa que é vulnerável e quer acessar um desses benefícios, ela se dirige a um desses equipamentos, faz o seu cadastro e a partir daí ela já pode acessar os benefícios federais, estaduais e municipais. As pessoas buscam o serviço, a prefeitura também tem a condição de buscar essas pessoas, trazer para o serviço. Como ele é um sistema muito amplo, é um dos maiores do mundo esse sistema do CAD Único, para controle dos eixos de vulnerabilidade, ele é um dos maiores do mundo, sistematizado da maneira como foi. Então isso nos permite tanto receber aquela pessoa que está em estado de vulnerabilidade e precisa acessar algum benefício, como também fazer busca ativa. Então a gente tem um mapeamento da cidade, das famílias, das pessoas. Existe uma normativa federal que obriga essas pessoas que estão no cadastro que a cada 2 anos façam a sua atualização. Então, por conta disso tudo, a gente também tem condições de fazer busca ativa. Vez ou outra fazemos ações em bairros da nossa cidade, justamente com o objetivo de fazer essa busca ativa para aquelas pessoas que não têm o cadastro ou que têm, mas já estão vencidos. E o número é muito grande de pessoas hoje nessas situações? Hoje aqui em São José dos Campos a gente já passou de 107 mil famílias cadastradas no CAD Único. De uma cidade com mais de 700 mil pessoas. Pois é, você fazendo 107, 108 mil pessoas a uma conta de quase 2,5 pessoas por núcleo familiar, então você imagina a quantidade de pessoas que já estão fazendo o uso desses benefícios via CAD Único aqui no município.
Muito bem, estou conversando aqui com o secretário Antero Alves Baraldo, que é secretário de Apoio Social ao Cidadão em São José dos Campos. Antero, a gente vê muita campanha, né? Vocês vão para bairros, como você acabou de falar, né? E recentemente uma campanha de não dê esmola também nas ruas. Como é que vocês trabalharam isso e se deu resultado isso daí? Esse é um outro grande desafio. Nós temos alguns desafios para a humanidade nos próximos períodos, né? Um deles é a questão da vulnerabilidade. Nós trabalhamos muito essa questão aqui na cidade, sobretudo com os nossos equipamentos, com esse sistema que é o sistema do CadÚnico, que nos permite acessar essas pessoas, entender o perfil de cada uma dessas pessoas e oferecer os benefícios que o município, o Estado e a União têm para oferecer para as pessoas. Um outro grande desafio são as pessoas que já estão ultrapassando os 60 anos de idade. Então, as pessoas com 60 ou mais serão também um grande desafio para todo gestor público nos próximos períodos. A gente tem que pensar e pensar cada vez mais em serviços, em alternativas para que a gente possa atender essas pessoas. E um terceiro grande desafio que a humanidade encontra, e aí não é apenas aqui em São José dos Campos, é a questão da pessoa em situação de rua. Nós temos hoje algo em torno, para arredondar os números, né, algo em torno de 800 mil habitantes e em torno de 150, 160 pessoas em situação de rua. Arredondando os números, nós estamos falando então de São José, uma cidade de 800 mil habitantes, com 200 pessoas em situação de rua. Se você vai para Florianópolis, que é uma cidade também de 800 mil habitantes, você vai encontrar lá quase 1.000 pessoas em situação de rua. E se for para São Francisco, na Califórnia, você também vai encontrar algo em torno de 800 mil pessoas, mas com quase 10 mil pessoas em situação de rua. Numericamente aqui está menor. Muito, né? muito. A secretária Edna Tralli, que foi a secretária que me antecedeu, ela recebeu a cidade com quase 800 pessoas em situação de rua, isso em 2017. Em 2021, quando ela passa a secretaria para mim, eu assumo a secretaria com algo em torno de 400 pessoas em situação de rua, e desde então a gente reduziu bastante esse número e gravitamos ali em torno das 200 pessoas. Isso porque há um movimento muito grande entre essas pessoas que estão nas ruas, e elas passam pela nossa cidade, a gente chama de trecheiros, né? Então são pessoas oriundas de todas as partes do Brasil, de todas as cidades da região metropolitana, que passam por aqui, e aquelas pessoas que acabam ficando por aqui, a gente oferece tudo que temos de serviço, toda a nossa estrutura, mas uma das ofertas que a gente faz também é o recâmbio. Então, assim como passa muita gente por aqui, muita gente também sai da cidade por conta disso. Mas o trabalho que é feito na abordagem social, mais a estrutura de apoio que nós temos e serviços articulados no município, nos permitem trabalhar com números tão baixos se comparados às cidades do mesmo porte. E uma grande ajuda que nós temos também nesse processo, para manter números tão baixos em relação a essa questão, se comparados com municípios do mesmo porte, é a campanha permanente que nós temos aqui, o Não Dê Esmola, Dê Cidadania. Porque muitas vezes a pessoa não sabe, ela vai ali, ela doa um dinheiro de bom coração, porque afinal de contas o brasileiro tem muito desse perfil, né? Ele vê aquela pessoa numa situação de rua, nas calçadas da cidade, ele acaba dando um dinheiro, outros vêm dar uma comida, uma roupa, um cobertor, mas infelizmente esse processo acaba vinculando muito mais a pessoa com a rua do que com uma proposta de um projeto novo de vida. Então a campanha ela vem justamente nesse sentido, né? Dizer para a sociedade: olha, nós não somos contra o voluntariado, nós não somos contra as pessoas que fazem esses movimentos nas ruas, mas é importante informá-los e alertá-los que muitas vezes esse movimento é o que mantém essas pessoas nas ruas. Porque em São José dos Campos a gente estima que uma pessoa em situação de rua receba nos cruzamentos da nossa cidade algo em torno de 150 a 200 reais por dia. Tá. Então você está na rua, você tem alimentação, você tem cobertor, você tem roupa, você tem dinheiro. O que te levaria a aceitar um acolhimento da prefeitura? Ir para um equipamento da prefeitura que, por mais flexível que a gente seja, e a gente tenta ser muito flexível porque a gente entende a realidade dessas pessoas, mas como é um ambiente coletivo, você tem que ter um mínimo de regras ali dentro, né? Você não pode usar bebida alcoólica, você não pode usar droga ilícita, coisas que na rua você pode. Então, a gente sempre fala para a população: olha, quando você está dando o seu dinheirinho ali, parece tão pouquinho, e a
aparentemente você está dando aquele dinheirinho para tirar uma família da situação de miséria, para colocar comida dentro daquela família, mas a gente que trabalha com isso, e eu que estou trabalhando com isso aqui na cidade há 4 anos, a gente sabe que não é essa a realidade. Infelizmente, o dinheiro que você dá nas ruas ou vai para a bebida, ou vai para as drogas, e dificilmente vai para abastecer a cozinha, a despensa de uma família. Até porque se essa família de fato está precisando disso, a cidade também tem para oferecer. Antelo, você tem mais ou menos o perfil dessas pessoas que ficam nas ruas? Muitos estão de passagem, como você falou, né? Chega aqui até para a ação social ajuda a pessoa a voltar para a cidade dela, mas no geral, né, o que faz levar essa pessoa para a rua? Nós temos o perfil, sim. Temos, porque em São José dos Campos, inclusive recentemente, o governo do estado veio conhecer um sistema que foi desenvolvido pela nossa equipe, que nos permite mapear e controlar todo esse movimento de população em situação de rua do município. Então, como que você aciona as nossas equipes de abordagem social? Que hoje são 20 veículos que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana em todas as regiões da cidade. Você aciona pelo telefone 153. Assim que nós somos acionados, uma viatura se desloca até aquela pessoa e faz o que a lei nos permite fazer, que é ofertar o acolhimento e tudo que nós temos de serviço para oferecer na nossa rede. Nós não podemos fazer a remoção compulsória e não fazemos a remoção compulsória. A partir do momento que essa pessoa ela é abordada pela primeira vez por uma equipe da nossa abordagem social, todos os dados que a gente pode coletar nessa primeira abordagem já vão para um sistema nosso. E isso é que nos permite dizer hoje qual é o perfil da população de rua do nosso município. Hoje quem está nas ruas são 80% do sexo masculino, adulto e com envolvimento com as drogas. E a equipe, não só essa equipe de atendimento que você falou das ruas, mas uma equipe geral na secretaria para fazer todos esses demais atendimentos. Como é que funciona a equipe sua? Nós temos uma equipe na secretaria que faz o desenho dessas políticas públicas, sempre tentando melhorar, aperfeiçoar, porque sempre há campo para isso. Ainda que os nossos números sejam muito baixos, ainda que a nossa rede seja muito estruturada e articulada, sempre há novas oportunidades para você melhorar o serviço. E quem faz isso é o pessoal que trabalha comigo na gestão. Então nós temos uma equipe ali na secretaria que fica pensando política pública para o município e mecanismos para que a gente possa aperfeiçoar todo o serviço que a gente presta para a cidade. Agora, além dessas pessoas que pensam política pública ali com a gente, tem aqueles que estão aqui nas ruas da cidade executando essas políticas públicas. Então, um dos serviços que a gente tem para essa população em situação de rua é essa abordagem social. Sempre que eles são acionados, eles chegam até aquela pessoa em situação de rua e, se forem acionados mais de uma vez no mesmo dia, vão abordar tantas quantas forem as vezes que nós formos acionados, aquela pessoa será abordada. E sempre que for abordada, nós vamos ofertar para aquela pessoa o acolhimento em uma das nossas unidades de acolhimento. São José hoje tem 17 equipamentos para acolhimentos, 17 abrigos. Se você fizer uma comparação com municípios da nossa região, quem mais vai se aproximar de São José talvez tenha 5 ou 6 abrigos, e nós estamos com 17. Desses 17 abrigos, 6 são vocacionados especificamente para a população em situação de rua. Então você tem 3 abrigos masculinos, você tem abrigo feminino, LGBT, família, inclusive abrigo vocacionado para aquelas pessoas que já têm algumas necessidades especiais para atividades da vida diária. Então você imagina uma pessoa em situação de rua que é cadeirante, que já tem dificuldade para tomar um banho, para se alimentar, para trocar de roupa, para tomar uma medicação. Esse abrigo ele é vocacionado para esse tipo de pessoa com essas necessidades especiais. E nesses abrigos nós temos também equipes multidisciplinares. Então, quando o indivíduo chega ou a família chega num dos nossos abrigos, ele é acolhido, ele passa por essa equipe multidisciplinar e a partir desse momento é construído um projeto para aquela pessoa ou para aquela família, respeitando-se a individualidade de cada uma dessas pessoas. E aí a gente começa a acompanhar com psicólogo, com assistente social, fazemos oficinas, cursos, capacitações, tentamos articular com o PAT também a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho e, por fim, é o que a gente chama de porta de saída, já quando a pessoa passou por todo esse processo, muitas vezes a gente ainda oferta um aluguel social para aquela pessoa ou para aquela família para que ela tenha
plenas condições de voltar a conviver em sociedade, reinserida no mercado de trabalho, sem precisar voltar para as ruas. E é por isso que a gente reforça a importância das pessoas da nossa cidade, ao invés de dar esmola nos cruzamentos da cidade, substituir isso por uma orientação. Acione 153, acione a prefeitura e oriente essa pessoa que está pedindo esmola na janela do seu carro, que a prefeitura tem estrutura para acolher e tem serviços articulados em toda a rede, saúde, a própria secretaria nossa, Secretaria de Segurança, lá da Proteção Cidadão do secretário Bruno, todos, a própria educação também, porque muitas vezes essa família tem crianças, nós trabalhamos de maneira muito articulada, inclusive com organizações da sociedade civil. Essa é uma pergunta que eu ia fazer sobre essa integração com as demais secretarias, né? Que você acabou de falar agora aí do PAT, né? A importância de você até indicar e conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Outras secretarias também estão integradas, têm que trabalhar junto com vocês. Todas. Então, no caso da Proteção Cidadão, a CEPAC, lá do secretário Bruno, muitas vezes há questões de violência contra a mulher, violência doméstica. A gente tem condições, utilizando essa parceria com a CEPAC, de articular os organismos de segurança pública do município para que a gente consiga prover segurança para aquela pessoa ou para aquela família. Às vezes, nós não temos o perfil de família nas ruas, né? Até esses dias aconteceu um fato curioso. Eu estava na Vila Industrial e vi uma mulher com 2 crianças. Tinha uma criança de colo e uma criança na calçada ao lado dela e ela pedindo no semáforo. E, por coincidência, nesse momento eu recebi no meu celular alguém dizendo: olha, secretário, tem uma família, tem uma mulher com criança na rua aqui na Vila Industrial. Eu falei: olha, então a gente está vendo a mesma pessoa, porque eu acabei de passar, também vi isso. Estacionei o veículo, acionei as nossas equipes, daqui a pouquinho a equipe me retornou, que eles foram lá, abordaram aquela mulher, ofereceram um abrigo que nós temos para a mulher e para as crianças, só que a mulher falou assim: não, abrigo, como assim abrigo? Você está louco, cara? Eu sou cigana, eu estou hospedada no hotel aqui na rua de trás. Eu vim aqui pegar dinheiro na rua porque isso é a cultura do meu povo. Estou aqui pedindo, as pessoas estão dando e daqui eu vou para o hotel onde eu e minha família estamos hospedados. Então não é uma família de pessoas vulneráveis que estavam nas ruas da nossa cidade passando necessidade e pedindo ajuda. Não, era uma família de ciganos, inclusive de um município vizinho, que vez ou outra passam por aqui. Mas quando acontece de ser uma família daqui da cidade, ou que vai permanecer na cidade, e que está precisando de uma articulação de direito para as crianças, também tem a parceria com a educação. Toda vez que chega um ofício da minha secretaria, na Secretaria de Educação ou na própria Fundas, esse documento da minha secretaria, ele é tratado de maneira prioritária. Então, pessoas em situação de rua na cidade têm atendimento prioritário na saúde, têm atendimento prioritário na Fundas, têm atendimento prioritário na educação e também no PAT. Conselho tutelar também entra, no caso de uma criança sim, nessa entra sim. Também. O Conselho Tutelar, ele é um órgão independente e autônomo, mas quem provê toda a estrutura administrativa para que o Conselho funcione são os municípios, são as prefeituras. Então, o nosso vínculo com os conselhos tutelares da cidade é um vínculo mais de apoio na infraestrutura administrativa deles. Mas, por conta disso, e por haver uma sinergia nas atividades do Conselho da minha secretaria e por conta de sermos nós os responsáveis em prover estrutura administrativa para eles funcionarem, há uma proximidade muito grande. Então, todas as vezes que nós precisamos, o Conselho Tutelar da cidade tem sido um grande parceiro nas ações do município. Qual a avaliação que você faz do momento dessa secretaria em São José dos Campos, diante de uma pandemia recente que nós viemos também, que acho que isso acabou até aumentando, né, o número de pessoas nas ruas? Inclusive, no período de pandemia, a nossa secretaria ela tem as 4 casas do idoso no município, apenas um dos 4 projetos que são realizados dentro das casas do idoso já tem hoje quase 50 atividades diferentes para essas pessoas que frequentam esses equipamentos. E hoje nós já estamos nos aproximando de 10 mil idosos que frequentam nossos equipamentos, e no período de pandemia, dos 5 locais da Secretaria de Saúde com maior número de vacinações,
4 eram as nossas casas de idoso que só perdia para o drive-thru do CEF, né? Então, a secretaria, desde que a secretária Edna Tralha assumiu em 17, ela começou a ter um caminhar muito rápido, muito produtivo e muito qualitativo para a cidade. Eu, quando chego em 21, assumo já a secretaria com toda a estrada pavimentada para mim, o que facilitou muito o serviço, e a partir daí nós desenvolvemos muitos outros serviços, muitas outras políticas públicas para o município, e agora, no final desse período de gestão, em dezembro para janeiro, passo para o meu sucessor, porque isso é um movimento natural dentro das nossas secretarias aqui em São José, com uma secretaria ainda mais estruturada, mais organizada, com mais serviço para a população que mais necessita da gente, mas é claro, sempre há muita oportunidade de melhoria, ainda mais numa pauta tão sensível como essa. E eu repito a minha fala inicial, né? Eu acho que a gente tem, a partir de agora, um grande desafio, que é continuar a manter esses números da população em situação de rua e melhorá-los, né? Porque quando a gente tira alguém da rua, a gente está tirando para algo melhor. Sim. Então esse é um trabalho que não pode cessar, e quem descuidou teve números muito piorados, então não pode se descuidar disso. Esse será um grande desafio para as próximas gestões do município. O cuidado com a primeira e primeiríssima infância também será um grande desafio da sociedade e também das pessoas com 60 anos ou mais. Perfeito. Antero, muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhado um pouco mais sobre a secretaria, para a gente entender melhor, né, como funciona a secretaria, toda a sua estrutura e os atendimentos. Muito obrigado por ter vindo ao Meon. Agradeço muito esse espaço que nos permite ter uma conversa tão rica de conteúdos num assunto tão sensível e passar informação com qualidade para a nossa população. Obrigado pelo espaço. Você vai embora sem antes receber a nossa revista, que é um especial de São José dos Campos. Uma outra revista que nós fizemos a cobertura completa do ESG, um evento do MEON, que teve o Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer, como destaque, está aqui a revista, e também falando um pouco de eleição, né, que é o assunto do momento, né? A gente traz aí o jornal MEON também. Aí você já leva para você. Eu agradeço muito. Aproveitar aí a leitura. Eu recebo regularmente esse material no meu gabinete, acompanhamos, a minha equipe, lemos com muito carinho, com muita atenção, até porque é um conteúdo que nos diz respeito muito de perto. É bom estar sempre antenado, acompanhando, e vocês produzem um material de muito boa qualidade. Parabéns pelo trabalho que executam aqui no MEON. Muito obrigado pela vinda. Conversei com o secretário Antero Alves Baraldo, secretário de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos, aqui no MEON Entrevista. Você acompanha no YouTube, pode pegar o link da nossa entrevista e compartilhar com quem você quiser para entender um pouco mais do trabalho da secretaria. E, lógico, siga o MEON nas redes sociais. Grande abraço e até a próxima entrevista.